O seu microfone está desligado. Não estou ouvindo. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todas e todos. Vocês me escutam bem, gente? Vocês me escutam bem, me veem bem? Eu sou Nini Kembanayo, apresentar. Vou passar para o irmão Lassana se apresentar. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos à nossa primeira conferência do Dia da Mulher Africana, Memórias de uma História. Nós, o ciclo de estudos Mulherismo Africana, onde é composto por mulheres africanas do continente, da diáspora, por homens do continente e da diáspora, todos nós nos entendemos africanas e africanos. Estamos gratos, gratas e honrados e honradas por receber todos e todas vocês nesse dia muito especial. Eu vou passar a palavra para o irmão Lassana se apresentar e depois eu vou falar um pouco sobre esse dia de hoje, certo? Por favor, irmão Lassana, se apresente. Boa tarde a todos e mais uma vez volto a felicitar o evento, né, pela importância da data, e eu estou muito feliz de ser um dos convidados, né, para essa abertura, e eu desejo que tudo possa correr bem. Então, gente, esse dia 31 de julho é um dia muito, muito especial para todos nós que nos entendemos africanos e africanas, que deixamos a África nascer dentro de nós. Essa data ela foi instituída em 1962, na Conferência das Mulheres Africanas, no país da Tanzânia. Essa celebração ela é reconhecida por 14 países e ainda por 8 movimentos de libertação nacional. Nessa mesma conferência de 1962 foi criada uma organização também relacionada com o feminino, que é a Organização Pan-Africana das Mulheres. A meta é discutir o papel feminino em vários problemas e situações do continente. Mas, antes de tudo, também entender o nosso continente africano original, como ele nasceu, como ele sempre foi, o que nós podemos resgatar das nossas construções. Pretendemos contribuir com a reconstrução da África, com a luta pela libertação do nosso continente, com a educação e assegurar a paz e a democracia. Esperamos que todas e todos fiquem satisfeitos com as mesas que traremos hoje. Por favor, irmão Lassana, dê continuidade. Boa tarde mais uma vez. Estou muito feliz por falar nesse evento, um evento de extrema importância, né, para falar da mulher africana e tudo mais. Eu acho que a mulher africana deve ser pensada de uma forma distinta das outras mulheres, porque a própria tradição e a própria noção do ser humano da África é diferente da concepção europeia do que é da pessoa. Então, quando a gente pensa a mulher africana, temos que pensá-la dentro desse contexto, e não no contexto, como é que se diz, um contexto europeu, um contexto ocidental. A mulher africana, pensada nesse aspecto, é muito mais do que uma simples reprodutora. Ou seja, a mulher africana é uma mulher valorizada em vários sentidos. É uma mulher que não apenas age de forma passiva, né, quando se trata da relação que estabelece com a sociedade, mas é uma mulher que participa na organização da sociedade, participa na administração da sociedade e participa nos costumes e na legitimação dos processos educativos. A mulher africana, se nós pensarmos, por exemplo, desde época mais antiga, pensando desde época de Egito antigo, sempre estava envolvida na tradição intelectual e tradição científica, né, do continente. Basta vermos que a primeira médica, né, uma mulher africana,
que se chamava Lady Picessi. Ela foi uma das... foi a primeira mulher, como é que se diz? Médica, que o próprio Teófilo Obenga, que é um filósofo, acho que congolês, um filósofo africano, que ele vai dizer. Pensar também na mulher africana é levar em conta a tradição filosófica, o princípio filosófico do Egito, né, no caso, Mat. Se nós pensarmos a própria concepção de Mat, que é a concepção da deusa, né, no caso, deusa dos céus, a rainha da terra, amante de todos os deuses, essa é a mulher africana. E essa concepção de Mat é a personificação da lei, é a personificação da ordem, é a personificação da regra, a personificação da verdade, da consciência, da perfeição. Então, essa é a mulher africana. Então, se nós pensarmos, por exemplo, dentro desse contexto de Mat, que envolve a própria concepção da filosofia moral, quando a pessoa acerta ou erra, está dentro desse pressuposto de Mat. Ou seja, Mat como é que se diz, é um conceito muito abrangente. É um conceito que envolve a justiça, é um conceito que envolve a integridade, é um conceito que envolve a consciência e a perfeição. Isso tudo nós podemos encontrar na mulher africana. Por isso que essa data é de extrema importância, né? Para a gente parar para pensar. Quando se pensa também na mulher africana, temos que levar em conta que é uma mulher que, segundo Ampateba, é uma mulher que não tem intermediário na conexão com o divino. Ou seja, na conexão da mulher africana com Deus, com o divino, não existe nenhum intermediário, é uma conexão direta. E essa conexão direta faz com que a mulher africana se torne isso é de extrema importância. E é muito mais. Tanto que é muito comum a pessoa se ofender, é muito mais fácil quando você xinga, por exemplo, a mãe. Em todos os contextos africanos você pode ver isso. Então, existe essa concepção divina de que nós podemos chamar hoje da mulher africana. Segundo ainda dessa concepção da mulher africana, Ampateba vai dizer que nós devemos uma vez aos nossos pais e 2 vezes às nossas mães. Porque justamente nessa concepção divina, mostra que a mulher africana é uma mulher transcendental. Transcendental no sentido de que sempre participou na vida da cidade e sempre está ligada à questão de ancestralidade. Então, daí a necessidade de nós termos esse evento. Se nós pensarmos, por exemplo, do ponto de vista da questão de igualdade entre as mulheres, podemos pegar o exemplo do Egito Antigo. A civilização egípcia durou mais ou menos 35 séculos. Esses 35 séculos que durou, nunca houve discriminação entre homens e mulheres. E nunca houve nem escravidão e nenhum tipo de servidão. Durante 35 séculos que existe essa civilização. E a mulher africana, como eu falei, é igual tanto quanto os homens. Não existe essa diferença. Não existe essa diferença entre a mulher africana e o homem africano nesse contexto. Por isso que quando se fala da concepção filosófica principal do Egito, que é Mat, a mulher africana vem associada a esse Mat como uma deusa. E sempre participou no processo da criação da sociedade, envolvendo os costumes, a tradição, a educação e por aí vai. Ou seja, essa mulher que é vista como aquela que faz parte apenas da vida privada, não se encaixa na lógica da mulher africana. A mulher africana, desde o princípio, como é que se diz, vive a vida pública, extrapola, como é que se diz, o lar. É uma mulher que se envolve na vida da cidade e na decisão da cidade. Então, eu fico muito feliz de poder participar nesse evento. Eu acho que é um evento de extrema importância. E eu vou, obviamente,
dar continuidade, como é que se diz, a esse debate, né? Mas como ouvinte, né? Ouvindo mais vocês, mulheres, né? Do que vocês têm a dizer sobre essa data tão importante, que a data toda é vossa, né? E eu espero que essa mínima introdução que eu dei, que as pessoas possam olhar para a mulher africana, não do ponto de vista da sua objetificação, mas levar em conta que essa mulher é uma mulher divina. E levar em conta que essa mulher sempre esteve envolvida intelectualmente com a vida da comunidade. Estava envolvida com a administração da cidade, com a administração como é que se diz? Do lar e por aí vai. E mesmo que essa mulher escolha a vida reprodutiva, não é apenas como é que se diz? Uma reprodução no sentido, como é que eu posso dizer, no sentido biológico. Toda mulher africana é essencialmente uma mãe, não no sentido da reprodução. Então, acho que, em princípio, é isso que eu tenho que dizer. E eu desejo um excelente evento para todos vocês, para todos vocês e todos nós, né, claramente. E eu vou, como eu falei, passar o dia todo escutando mais vocês, falando sobre esse evento, aprendendo claramente. Obrigada, irmão. Yasakidila Kiavulo, muito obrigada. Yasakidila Kiavulo, muito obrigada. Nós agradecemos a fala do irmão Lassana. Vamos agora dar continuidade e vamos abrir a nossa conferência também, continuando a nossa abertura, com uma atração musical diretamente do nosso continente africano. Elas vão se apresentar, vão curtir aí música africana, ancestral, viva nos nossos corações. Com vocês, Beth e Patrícia.
gusta enamorar. Pero María, sos baixo. Mano, esquita, cuenta, toma, vai na mocinho. Pero María, sos baixo. Mano, esquita, cuenta, toma, vai na mocinho. Obrigada a todos. E que ele era um batuco, desculpa, em português. Este era um batuco, não é uma música, é um ritmo africano, foi proibido por toda a colonização, e foi muito importante para nós mostrar esse ritmo que é o batuco, e também que foi espalhado ou divulgado pela mulher africana, pela mulher cabo-verdiana. Então, isto é o batuque, é uma boa imagem para iniciar este evento. Obrigados a todos, e agora vamos tocar um funaná para vocês. Tem fome do amor, tem sede do amor e ver. Senhor doutor, não poder dizer. Soraya, coração da cidade. Soraya, perfeito. Soraya, vida curva se manda vai. Tem febre que está dando. Tem febre, naná. Manteiga na biblia. Manteiga na biblia. Essa fica dessa mariosa, pupão, 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 pupão. Manteiga na biblia. Manteiga na biblia. Esta fica essa mariosa, pupão, 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 pupão.
Obrigada, muito obrigado. Acabamos a nossa apresentação, fizemos essas duas músicas. Muito obrigado por nos ter convidado e viva a mulher africana. Nossa! Eu estou aqui muito, muito, muito emocionada. E agradeço muito a vocês, irmãs, a Beth, a Patrícia. São mãe e filha, gente. E, nossa, que honra poder estar sentindo isso hoje. Eu agradeço a vocês. Muito, 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 muito obrigada. Gassakidila, Mudukwé, nossas línguas, eu agradeço por todas essas mulheres africanas, todos esses homens africanos que estão aqui hoje, compartilhando um pouco dessa música, desse poder ancestral espiritual que vocês dividem com a gente. Obrigada. Continuação do bom programa. Então, a gente tem algumas perguntinhas sobre o nome da música. O nome da música que vocês cantaram, acho que foi a última, perguntaram. A Tamires Costa perguntou qual o nome da música. A última é Febre Funaná. Febre Funaná, não é Bulimundo. A música chama-se Febre de Funaná. E você viu esse instrumento também, é um instrumento muito especial, porque é um ferro, não é? Que é tocado com uma faca. Que é um instrumento bem cabo-verdiano, que toca-se o funaná, também toca-se com a gaita, mas pronto, eu e a Cafisa tocamos o ferro funaná com a guitarra e o ferinho. Chama-se ferinho. Muito bom, obrigada, irmãs. Então, espera, gente, eu estou mexendo nesse negócio aqui, mas... Acho que agora acertei. Perguntaram também qual o Instagram de vocês. Está aí na tela, gente, @Eli Soares, né? Vocês poderiam falar como é que pronuncia, por favor? No Instagram, Eli Soares. Mas a gente vai escrever depois aí no chat, tá bem? Vamos escrever no chat. Então, gente, tá aí o @ delas. Lá no Instagram, @mulherismoafricana20. Também tem na postagem, na divulgação do card delas, o Instagram. No Story também tem o Instagram delas, eu acabei de postar. E vocês podem lá seguir, conhecer, compartilhar, indicar para todos e todas, tá bom? Vamos, então, dar continuidade, meu irmão? Sim. Beleza, hein? Sim, tá tudo ok aqui. Muito feliz, né, por ouvir essas duas mulheres incríveis, né? Eu já estou com saudade de Funaná. Espero que esse Covid passe logo, né, para que a gente possa voltar a dançar Funaná, que é uma dança maravilhosa, né? Demonstra como as mulheres africanas são extremamente criativas, né? Basta ver como Funaná é incrível, batuque, por aí vai.
saí sem querer. Então, a gente tem algumas perguntinhas aqui, meu irmão. Perguntaram se vai ficar gravado. Gente, vai ficar gravado automaticamente quando a gente terminar todo esse evento lindo, toda essa potência maravilhosa que a gente trouxe para vocês. Vai ficar gravadinho aqui no nosso canal, tá bom? Nós vamos organizar outros ao vivo para vocês, para a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa ancestralidade. Então, vai ficar gravado, ok? Todo mundo que chegar aí depois pode dizer que vai ficar gravado. Por favor, dê um like pra gente, dê um legal para poder esse vídeo ficar aí no topo, para o YouTube indicar para outras pessoas assistirem, tá certo? E a gente poder espalhar essa conferência aí pelo mundo, tá bom? Então, eu já respondi qual era o Instagram das meninas, das irmãs, o nome da música elas já falaram. E se terá certificado. Catiane, em breve, nós vamos fazer isso aí, viu? Nossa intenção a gente está começando ainda, essa é a nossa primeira conferência, ainda não teremos certificado, mas o nosso destino, nossa vitória é o topo, tá bom? Vamos elaborar aí mais outras conferências, seminários, encontrões do Dia da Mulher Africana. Quando isso tudo passar, vamos estar juntas e juntos, tá certo? Ok? Irmão, eu vou, então, chamar a primeira mesa, tá certo? Tá, ok. Irmão Lassana, obrigada por aí, estar comigo muito na obrigado abertura. E bom evento para todo mundo. Até a próxima. Obrigada, meu irmão. Obrigada. Então, gente, vamos lá, dar continuidade. Agora é a hora! Vocês estão preparadas? Estão preparados? Olha o coração, hein? Coração aí, a gente já aqueceu nosso coraçãozinho com essa música cabo-verdiana, duas mulheres africanas incríveis. E agora a gente vai se preparar para receber outra mulher africana incrível, tá? Fonoaudióloga de formação, uma mulher africana renascida na diáspora Salvador, Bahia, atualmente mora em Brasília, uma mulher autodidata do conhecimento do nosso povo, da história do nosso povo, uma educadora, eu posso dizer que essa mulher é uma educadora, é minha irmã, minha amiga, maravilhosa, aprendo muito demais com ela, e toda essa internet aprende com ela, e agora é hora do YouTube, do Google, aprender muito demais com essa balanta. Venha, Aninha Urassi! Para nossa primeira mesa! Muito bem, a nossa primeira mesa, gente, vai falar sobre história do matriarcado. Nós precisamos agradecer, porque ela, com esse ori poderoso, botou pé firme, nós vamos fazer essa conferência, e a gente disse, se a nossa irmãinha está dizendo que a gente vai fazer, a gente vai fazer. Oi, gente, que honra, boa tarde, que honra estar aqui com vocês, né? Hoje é um dia que a gente preparou com muito carinho, né? Eu estou desde a semana passada, assim, preparando essa aula, que é uma coisa que eu sempre quis falar sobre, né? E às vezes em live somente, a live ela fica mais um bate-papo do que realmente talvez um estudo mais sistemático. Então a ideia hoje é fazer um pouquinho sobre isso, falando de matriarcado. Eu agradeço por estar aqui. Nini, cadê você que você sumiu? Para a gente começar a se aprofundar, né? A gente não teve muito acesso, muita possibilidade de conhecer de fato a nossa história. E a gente está aqui para compartilhar, então, um pouco. Vamos lá, minha irmã. Tá, eu vou dividir a tela. Como é que eu faço para eu ficar? Que você me confirme que você está enxergando aí. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá. Eu fechei aqui o YouTube, então eu não vou conseguir ver as perguntas, tá? Aí vocês vão me sinalizando. Certo. Ok. Thaisa está anotando as perguntas. Certo? Minha tela.
está conseguindo ver minha tela? Ainda não. O que aparece Agora aí sim, já apareceu aqui com a tela. Tá? O que você está enxergando? Já é a apresentação. Ok. Então, posso começar? Não, agora saiu. Bota sua Tá, apresentação de novo. Eu tenho que ver você, eu tenho que me ver. Estava na apresentação antes. Ok. Não, eu vou botar a sua apresentação, vai ficar você e sua apresentação, certo? Certo. Tá bom, então. Será que vai dar para todo mundo ver? Não fica muito pequeno? Nini? Pronto, tá aí. Tá bom assim para você? Peraí. Eu só enxergo, quando eu compartilho a tela, eu só enxergo minha apresentação. Não tem problema, tá? Eu Pronto, vou falando. tudo bem, eu vou te auxiliando. Vocês estão aí vendo tudo que eu estou fazendo, tá bom? Isso, a gente está de olho aqui nos comentários. Você é Tá maravilhosa, mulher, pelo amor de Deus, droga esse YouTube. Quando der meia hora, você sinaliza, tá bom? Quando der meia Sinalizo hora. Sim, minha irmã, pode deixar. Eu falo mais 10 minutos e a gente vê as perguntas, tá bom? Então, minha gente, feliz Dia da Mulher Africana para nós. Estou muito feliz de estar aqui. A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Licença para eu poder falar nessa sexta-feira, né? Vamos falar um pouco sobre a história desse matriarcado. Vamos conhecer um pouco a nossa história. Esse é o objetivo dessa apresentação de hoje. Bom, e como é que foi pensado, né? Como é que a gente organizou para a gente conhecer um pouco que matriarcado é esse, né? Que mulher africana é essa e o que nós podemos fazer inspirado nessas mulheres para a gente dar continuidade não só às nossas práticas políticas, mas à nossa vida, né? Bom, então como foi que eu preparei? Eu dividi os 8 períodos da história africana, 8 grandes períodos da história africana, né? Cada um representado por pelo menos uma mulher. Essa divisão da história africana é proposta por Carlos Moore num livro chamado A África que Incomoda, né? E além de dividir a história africana em 8 períodos, ele fala da divisão do espaço africano em grandes 15 espaços civilizatórios, né? Quando a gente fala assim, vocês falam de África, quando a gente ouve, né? Vocês falam de África como se fosse uma África só. A África tem mais de 50 países, né? Então, essa ideia de países também é uma ideia muito recente, né? É uma ideia que veio do período colonial africano para cá, né? Nós não tínhamos países, nós tínhamos reinos, né? Estávamos organizados em reinos. E esses reinos, eles se organizavam em 15 grandes espaços civilizatórios. Tá aqui os nomes, depois eu posso disponibilizar a aula para quem quiser, mas hoje a gente não tem como falar dos 15, né? E eu não vou entrar em cada um dos 15, senão ficaria cansativo. Mas tudo que eu vou falar aqui, a gente vai abordar 8 de 15 espaços civilizatórios desse, né? Então eu vou toda hora citar um exemplo, trazer uma informação, e a gente vai tendo uma noção de que essa história, apesar das diferenças encontradas entre os vários povos, existe uma unidade cultural que faz com que, uma unidade cultural na diversidade, que faz com que esses povos, eles tenham algo em comum, né? Bom, então a gente vai fazer assim, cada período, então, é representado por pelo menos uma mulher, e aí a gente vai passando
rapidamente pelos períodos da história africana, e a proposta é o que a gente aprende com cada mulher dessa, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai repensando, ressignificando como a gente se construiu enquanto mulher aqui no Ocidente, né? E como a gente está organizando as nossas práticas políticas. Bom, então vamos lá. A gente começa a primeira fase. Minha irmã. Agô. Minha irmã, agô. Oi. A gente está com alguns comentários de que a tela está meio embaçada, certo? E aí eu vou pedir para você, não precisa tirar, pode continuar como você estava, eu só vou te pedir que você vá lendo à medida que você puder, o que você puder ler para poder ficar bastante escuro e as pessoas poderem compreender, entender, porque algumas pessoas não estão enxergando, está meio embaçada a tela. Mas pode ser problema de transmissão, de conexão mesmo, ok? É só isso, mas pode continuar do jeito que você estava, pode botar sua tela. Na antiguidade pré-histórica, então, a gente começa, né, a primeira fase para falar de Dinky Nash. Né? Bom, a gente aprende com Richard King, num livro que ele fala, o livro chama A Origem Africana da Psiquiatria Biológica, que o modelo básico pelo qual a humanidade evoluiu é um modelo africano. Ser preto é a norma evolutiva dos seres humanos. E aí a gente vai ter como principal referência de localização aí o que hoje a gente chama de Etiópia, né? A gente estudando, a gente vê isso muito rapidamente na biologia, né? Quando a gente está lá na escola, mas a gente não tem essa dimensão de que a gente, né? De que é sobre o nosso povo que a gente está falando, né? Então, a gente aprende sobre Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, que seria esse processo de evolução humana, uma evolução humana que segue, que é modelada no continente africano. Né? Bom, Dinky Nash, foi um fóssil Australopithecus, né? Ainda a gente não está falando de Homo sapiens ainda, né? A gente está falando de Australopithecus, um fóssil encontrado na região de Afar, na Etiópia, e que deram o nome de Lucy. Né? Eu falei um pouco sobre isso em um post. Né? Uma das coisas que os brancos fizeram foi renomear a gente. Né? E é importante a gente ter os nossos nomes de volta. Né? Então, Dinky Nash é o fóssil de uma mulher que revolucionou a história, o entendimento da evolução humana, né, no continente africano. Obviamente, na história da ciência, a gente vai encontrar aí cientistas europeus que ferrenhamente negavam que o ser humano surgiu na África. Né? E... Bom, essa é a região, então, quando a gente olha esse primeiro mapa, se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, onde está essa parte vermelha, né? É o Vale do Rift, né? É um amplo espaço de achado arqueológico, né, de fósseis de seres humanos antigos. Essa região também é onde estão localizados os lagos, os grandes lagos africanos. E os egípcios antigos eram tão sábios e já sabiam, né, de que essa era a nossa origem, porque chamavam essa região de Taquinset, que significa placenta. Né? Então, essa é a placenta do ser humano. O Nascimento vai dizer que chegou-se a um consenso científico de que a antepassada comum à humanidade é uma mulher africana. Né? Bom, então, com Dinky Nash, nós aprendemos que nós somos a origem, né?
E quando se fala de mulher, de poder feminino, né, a gente tem que se colocar muito à frente e com a cabeça muito alta. Eu fico um pouco cansada com talvez uma militância da depressão, de que a gente passa por um sofrimento eterno e, enfim, né? Ser a origem é muita coisa, né? Retomar esse lugar de origem, inclusive, é retomar um lugar de epa, eu sou a mais velha, eu sou a primeira, né? Você não vai diminuir, porque historicamente isso é impossível. Bom, e aí a gente passa para a segunda fase, a antiguidade remota, né? E eu trouxe as Vênus aurignacianas, né? Que são esses objetos artísticos que são encontrados, que foram encontrados em várias regiões do mundo que representam mulheres, né? Bom, então voltando, a gente saiu de Dick Nash, que eram Australopithecus, né? E aí a gente vai ver aqui o Homo sapiens. Então nós, povo preto, povo africano, nós surgimos há 200 mil anos, certo? Coloca aí no caderninho. Nós surgimos há 200 mil anos. O Homo sapiens amarelo, ou seja, os povos asiáticos, eles surgiram há 30 mil anos. E o povo branco surgiu há cerca de 10 mil anos, tá? É uma longa história, a gente pode discutir depois como é que esse homem branqueou, né? Como é que o homem branco surge, e esses números, eles vão variar aí de um autor para outro, né? Então, alguns vão dizer, não, o homem branco tem 20 mil anos, 30, né? Mas o fato é que a diferença entre o surgimento do ser humano africano para o ser humano branco é uma diferença aí de 180 a 190 mil anos, tá? É importante a gente saber disso, né? É importante a gente saber que povoamos o mundo, né? E que existe uma diferença em número de milhares de anos muito grande. Os faraós do Antigo Egito, eles diziam, né? Os brancos sempre serão as crianças da humanidade. Eles são os últimos, né? Nosso povo é velho. Nosso povo é o antigo. Então, é muita diferença. Aqui um mapa que traz um pouco da migração, né? Então, esse Homo sapiens preto sai da África, surge na África em 200 mil anos, onde está em vermelho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, é o Homo sapiens migrando, né? Então, ele migra primeiro para o Oriente Médio, depois Ásia, Oceania, vai para a Europa, e por último, chega às Américas, né? Então, essa migração humana é a migração do povo preto pelo mundo na antiguidade remota. E aí, nesse processo, então, eu vou ter o surgimento, o homem preto chega na Europa há cerca de 40 mil anos, há cerca de 50 mil anos, mais ou menos, 40, 50 mil anos, e esse ser humano preto que chegou na Europa, ele vai passar por um processo de branqueamento. Bom, vai surgir assim um homem branco aí em torno de 180 mil anos depois de nós. E aí eu vou trazer, então, esse talvez seja o slide mais importante de hoje, né, que é o Diop falando da teoria dos dois berços. O que o Diop é um senegalês
revolucionou a história da África. Sem ele, né, é um gênio. O Teófilo Obenga cita ele, chama ele de o grande faraó, né? A obra dele é uma obra escandalosa de emocionante. E o que ele nos diz? Ele fala assim, olha, a partir do momento que houve a migração humana, existiu um grupo que ficou na África e existiu um grupo que foi para a Europa. Esses povos, eles se desenvolveram em ambientes diferentes. Portanto, eles têm culturas diferentes. Então, eu não estou falando de determinismo biológico, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fazia faculdade em Salvador, quando tinha aula dia de sábado, eu ia para a aula com roupa de praia. Então, eu ia de biquíni, botava uma roupa, botava uma saída de praia, assim e tal, ia para a aula e depois ia para a praia, né? Esse ambiente ensolarado me permitia fazer isso, né? Influenciava na minha cultura, na forma como eu me vestia para ir para a aula. Se eu tivesse num ambiente outro, eu não poderia desenvolver essa cultura. Então, a ideia da teoria dos dois berços, ela tem a ver com isso. Então, o Diop ele vai nos ensinar o seguinte: um povo que nasceu e foi forjado no ambiente europeu e que enfrentou uma era glacial, é um povo que, primeiramente, é forjado no frio, não é isso? E é um povo que tem a natureza como algo ruim, né? É um ambiente inóspito, é um ambiente difícil, enfrentaram uma era glacial, então a natureza é ruim. Deus só pode ser um homem que está no céu castigando este povo. Por que como nos coloca numa região tão pobre, tão fraca de recursos minerais? Bom, como é que eu planto no gelo? No gelo eu não planto, no gelo eu caço. Então, é um povo que mais caça do que planta. Se eu caço, eu não estou parada, né? Eu vou sempre atrás de recursos, a minha terra é pobre e eu estou sempre indo atrás de recursos. Estou sempre em busca de recursos, porque minha terra é pobre e eu preciso correr atrás da caça. Então, é um povo nômade e é um povo da escassez, né? É um solo escasso, é uma terra escassa. Logo, se eu valorizo a caça e o nomadismo, eu valorizo mais a força física. Portanto, eu valorizo mais o masculino. Crianças, mulheres e idosos nesse contexto são um peso. E o outro que chegar, eu estou lá no meio do gelo, né, caminhando em busca desse alimento, desse sustento e tal. O outro que eu encontrar é o meu inimigo, porque esse outro ele vai dividir os poucos recursos, disputar os poucos recursos que eu tenho comigo, né? Então, nesse berço do homem branco, né, é um berço patriarcal. É o berço onde os homens têm uma prevalência na busca dos recursos. Diferentemente, é um povo criado em um outro contexto, em que o ambiente é mais favorável, a terra é fértil, eu tenho muita água, uma variedade muito grande de plantas, de animais. Então, a primeira coisa que se pensa é: Deus é tão maravilhoso que ele só pode ser essa natureza. Deus é tão maravilhoso que ele só pode estar nessa natureza. Então, esse rio caudaloso não é só um rio, é Oxum. Essa terra não é só a terra, é o Molu, as plantas, Ossan. Então, os povos africanos, eles têm Deus muito perto, porque eles olham para a natureza e veem essa natureza favorável como uma manifestação de Deus, e começa a nomear mesmo, né? A depender do povo em questão, começa a dar nomes a essa natureza de deidades.
e tratá-la como uma deidade, né? Bom, se é um povo que tem terra fértil e uma abundância mineral e vegetal e animal, isso é inegável, é um povo que planta mais do que caça. É um povo que planta mais do que caça. Se planta mais do que caça, então eu tenho muito mais a valorização do sedentarismo, da mulher. É essa mulher que vai cuidar da agricultura, né? A agricultura da África, a agricultura é uma atividade feminina, é uma invenção da mulher africana, né? Então, essa mulher é uma comunidade em que eu tenho uma abundância, então quem chegar come. A gente vê isso, tudo isso muito nitidamente. Outro ponto importante. As crianças, como eu não preciso estar o tempo todo guardando recurso e acumulando recurso, né? Porque eu tenho um recurso em abundância, e eu não preciso usar força física, né, extrema, né, para estar o tempo todo caçando, digamos assim. As crianças e os idosos têm um outro valor. E as mulheres, obviamente, né? Logo, isso aqui, gente, eu não estou fazendo a diferenciação de bom e mal, tá? Eu estou dizendo que são as características de cada berço. E é isso que o Diop vai colocar para a gente, né? Vai explicar esses dois berços. Então, ele vai dizer assim, o matriarcado não é só a supremacia da mulher, digamos assim. Né? Matriarcado tem a ver com agricultura, matriarcado tem a ver com crianças, com valorização de idosos, tem a ver com a relação com a comida, né? Tem uma série de valores culturais implícitos dentro desse matriarcado. Então, ele vai dizer, nunca existiu uma sociedade que passou do matriarcado para o patriarcado. O que existe é os povos europeus, que ele chama, né, de berço nórdico, sempre foi um povo patriarcal, e os africanos, e o povo africano sempre foi matriarcal. Patriarcado e matriarcado não são opostos, tá? O oposto de patriarcado é amazonismo, ok? Amazonas foram mulheres brancas que se revoltaram, mulheres brancas da antiguidade, que se revoltaram contra o modo como elas eram tratadas dentro do matriarcado e criaram comunidades de mulheres brancas extremamente agressivas, que matavam os filhos homens, que faziam a retirada dos seios, e que mantinham alguns homens em cativeiro para fazer reprodução, né? Então, essas sociedades, isso é amazonismo. O oposto de patriarcado é amazonismo. Matriarcado é outra coisa. Então, o Diop ele vai dizer assim, olha, as nossas comunidades, elas são matriarcais. Agora, o que a gente precisa é reaprender a olhar esse matriarcado. Bom, então, nessa antiguidade remota ainda, né, que a gente tem essas Vênus aurignacianas, né, que foram encontradas enterradas juntamente com pingentes, braceletes, miçangas, estátuas. Essa imagem dessas mulheres é o indício mais antigo de religião. Né? E nesse indício mais antigo de religião, de sociedade matriarcal, essas mulheres são representadas obesas ou grávidas, né? Com quadris avantajados, abdômenes, seios, coxas avantajadas. Né? Essa é, até hoje, a visão africana da beleza. Né? E isso aprende que a mulher preta, ela é a primeira representação das obras de arte e ela é foi os primeiros seres humanos que foram transformados em ancestrais a serem adorados, né? Então, os africanos já estavam produzindo arte de veneração à mulher preta antes do surgimento dos brancos no planeta. E aí a gente aprende, então, com essas figuras dessas Vênus, que nós somos a primordial representação da beleza, né? As primeiras deusas a serem adoradas. E aí, eu queria trazer essa imagem aqui, a pintura do Marcelo Jorge e uma foto do Antônio Venere, que representam Iemanjá, né? A representação africana da beleza feminina
é de mulheres avantajadas, com quadris, é diferente da Grécia, que a Grécia passou do Ocidente, né? Que passou por fases. Tem hora que eles valorizam as magras, tem horas que eles valorizam as super magras. Então, a representação africana da beleza é uma representação da mulher com seios fartos, com barriga, com bunda. E aí a gente precisa se questionar se existe, se o nome e a gente fala isso, né? A gente fala assim das mulheres que sofrem gordofobia, né? Mas da mesma forma não é cabelo-crespofobia, não é nariz largofobia, não é pele pretafobia, né? A valorização do corpo esquelético magro, né? Ela é uma característica do berço branco, do berço europeu, né? Então, quando você tem a imposição de um padrão de beleza esquálido para mulheres pretas, não é só a imposição de um padrão de beleza, é uma imposição de valores civilizatórios amplos. Então, não é só uma opressão específica, gordofobia, não é só isso, né? É uma opressão muito maior, é de uma sociedade inteira contra a outra, é um choque civilizatório. Bom, aí a gente passa para a terceira fase, para a antiguidade próxima, e eu trouxe a figura mitológica de Mami Wata, a mulher serpente. Faz parte de um panteão de espíritos adorados na África, na diáspora, em tudo quanto é lugar da África. A adoração à serpente é uma adoração à ancestralidade feminina e ela está presente na África inteira. A serpente é vista como a origem de tudo. As mulheres pretas foram representadas durante muito tempo como a serpente. E essa serpente é uma piton, né? Essa serpente tem uma relação importante com os ciclos, né? Então, é aquela imagem da cobra que morde o próprio rabo, né? Tem uma relação importante com a lua, assim como a serpente que se enrola. A lua também é redonda. A lua que faz 28... que tem um ciclo de 28 dias, 28 dias à semelhança do ciclo menstrual feminino. Então, a gente tem ao longo da história, Kemet, Haiti, no Brasil, a adoração à serpente, né? Até na Índia, né? Isso chegou até na Índia. A Índia foi originalmente colonizada por pretos, né? A adoração à serpente como um exemplo, né, de unidade cultural africana. Cada povo vai chamar essa serpente de um nome. Então, na Índia é Kundalini, em Kemet vai ser Uraeus. Cada povo vai dar um nome, mas existe essa adoração à serpente. E é muito interessante a presença da serpente, dos homens, das mulheres, das crianças e dos animais em geral nos mitos humanos de origem dos mitos africanos de origem no mundo. Não é à toa que o mito branco de origem do mundo, né, de que Eva foi enganada por quem? Pela serpente, né? A gente está falando de um choque civilizatório. Então, o que eles veem como ruim, como a representação do diabo, que é a serpente, a gente vê como coisa boa. A gente sempre viu como coisa boa. A gente adorou, né? A gente faz adoração a essa serpente. Então, nos mitos africanos de origem da humanidade, os homens, as mulheres, as crianças e os animais, eles saem juntos. Eles são criados juntos, né? Eles saem de um buraco da terra. É muito diferente de você dizer que a mulher veio da costela de um homem. Né? Isso não faz parte da nossa civilização. E o que a gente aprende, então, com a figura de Mami Wata, né? Essa forte simbologia feminina na espiritualidade africana, desde sempre. A espiritualidade é um dos 18 princípios do mulherismo africano. Então, é muito contraditório, né? Eu me dizer uma mulherista africana que não valoriza a espiritualidade africana, né?
que existe uma série de simbologias africanas que se repetem em todo o continente e se repete também na diáspora. A serpente, as cabaças, os panos, a terra, a água, o ovo, a lua, são sempre simbologias que se repetem, simbologias de culto, né? Existe um livro, esse livro não existe em português, chamado Quando Deus Era uma Mulher Negra e Por que Deixou de Ser, né? A gente entende, então, que esse choque civilizatório entre Europa e África, ele é também espiritual, né? Eles adoram um homem que está no céu, né? Nós adoramos mulheres da terra. Bom, a relação imensa da mulher africana com a agricultura, já comentei sobre isso, né? Comentei numa live recente que o seguinte, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma retórica muito focada no que a gente sofreu na escravidão. Então, a gente olha para as brancas e diz, mas eu trabalhei para você na escravidão. Como é que você quer reivindicar trabalho, mas eu trabalhei para você durante a escravidão? Não, né? É outra coisa. É isso também, né? A gente trabalhou para elas durante a escravidão, mas é muito diferente a gente vir de um contexto civilizatório que a gente sempre trabalhou, que quem inventou a agricultura fomos nós, que quem fazia a gestão dos grãos da comunidade éramos nós, que quem ia para o mercado fazer venda de grãos excedentes éramos nós. Então, essa ideia de que estamos oprimidas, né, dentro de casa, sem poder trabalhar, isso não é nosso. Essa história não é nossa. Quarta fase, vamos para a Antiguidade Clássica. Aí a gente já começa a ter os grandes impérios africanos, né? Escolhi o reino de Kush, né, para falar das famosas Candaces, né, Candaces, que era um título atribuído ao reino de Kush, das mulheres, numa região hoje aí mais ou menos relacionada ao Sudão, né? Foi um reino que contou, só nesse reino, que existiu do ano 1070 ao ano menos 350 a.C., existiam 42 rainhas mulheres e 20 reis ao longo da história, só nesse reino. Elas tinham funções políticas, sociais, culturais, assumiram a totalidade do império. Então, aqui eu tenho uma representação das Candaces. Existem muitas irmãs que fazem referência a ela, né? Lélia Gonzalez faz referências a elas em alguns textos. A mais antiga é uma Candace chamada Shanadaket. A mais destacada, talvez, seja uma Candace chamada Amaniremas. Nesse contexto aqui, antes de Cristo, né, essas mulheres elas tinham exércitos que passavam por toda a África e elas faziam alternância de poder entre elas. Adoravam uma deusa feminina chamada Sete. Os nomes de cada uma dessas Candaces, né, dessas líderes do reino de Kush, pode ser encontrado num livro chamado Dicionário da Antiguidade Africana, de Ney Lopes. Ney Lopes coloca lá o nome e o período que cada uma governou. Então, é muito triste a gente ouvir uma irmã preta dizer que a gente nunca teve poder político, né? Que a nossa história é uma história de opressão. Não é uma história de opressão. A gente tinha problemas? Tínhamos tantos problemas que olha onde a gente está hoje. Mas a gente não pode tomar uma história alheia ao nosso berço civilizatório como uma história nossa. Esses são imagens antigas do reino de Kush, né?
Até hoje, olha que bonito, olha como é bonito, como são bonitas essas paredes, olha a riqueza disso. Está em pé, está lá, né? Apesar de tudo, ainda tem partes em pé. Estão conseguindo ver, né, como é detalhado cada parede, cada bloco. E o que a gente aprende com as Candaces é que a gente tem uma história de ser governante, de ser rainha, de ser estrategista, de ser militar, de ser soldada, de ser guerreira. A gente tem essa história, né? Isso está dentro de nós. Isso não é uma novidade. Essa ideia de dizer que mulher pode ser o que quiser não é a novidade, a gente já sabia, né? O que a gente não pode é tratar como novidade, né? Tratar como uma invenção trazida por um movimento ocidental, ou que foi um movimento ocidental que trouxe isso para a gente. Não, pelo contrário, o que o Ocidente fez foi derrubar isso aí. O que o Ocidente fez foi sempre lutar contra isso aí, né? A luta da Europa com a África é a luta do homem branco contra a mulher preta. É a luta do matriarcado, do patriarcado contra o matriarcado. Ainda na antiguidade clássica africana, você tem, além de Kush, né? É nessa antiguidade que está Kemet, é nessa antiguidade que está Aksum, que está Cartago, tá? Então é aí. A mais antiga civilização é Kemet. É por isso que a gente fala tanto dela. Kemet, isso foi Job que nos ensinou, Kemet está para a África, assim como a Grécia está para a Europa. Então, tudo que a gente encontra na África, se você for procurar a raiz, vai bater no Egito. Tudo que tiver na África, você procurar a raiz, vai bater no Egito. Tudo, né? Do Egito, a queda do Egito que vai permitir a disseminação de uma série de informações para dentro da África, a formação de uma série de reinos, né? Então, na antiguidade ainda, eu tenho uma figura muito importante de uma mulher chamada Hipátia. Hipátia foi quem descobriu que a Terra girava em torno do Sol. Foi uma mulher preta que descobriu que a Terra girava em torno do Sol. No filme Alexandria Ágora, Hipátia, e nas representações antigas, Hipátia é representada como uma mulher branca, né? Mas Hipátia, né, foi uma mulher preta, e a gente aprende isso num livro chamado Mulheres Africanas na Antiguidade, de Ivan van Sertima. Foi ela que descobriu que a Terra girava em torno do Sol. Então, essa mulher, ela era uma cientista, né? Ela não estava oprimida dentro de casa, né? Bom, ainda na antiguidade, então, você tem vários exemplos. Nitocris, Hatshepsut, Pesestil, que o irmão comentou, Maqueda, Cleópatra, né? São todas mulheres da antiguidade, mulheres pretas. Nitocris é a primeira mulher preta faraó, né? E tem uma coisa muito interessante, porque às vezes o olhar ocidental enviesa o nosso conhecimento sobre a história do nosso povo. Então, o Egito teve 32 dinastias, cada dinastia aí tendo, sei lá, variando 4, 5, 6 faraós, né? E só teve 4 faraós mulheres. E aí as pessoas falam assim, tá vendo como era patriarcal? Só teve 4 faraós mulheres, a maioria era homem, mas esquecem de um detalhe. Era a mulher que decidia quem ia sentar na cadeira. Então, o homem estava sentado no trono, e a maioria no Antigo Egito que sentou no trono foram homens, mas era a partir da linhagem feminina que se definia quem ia sentar. O Diop, ele nos conta que para esse homem sentar no trono, ele fazia um juramento com a mão acima da cabeça da mãe dele. E ele jurava para a mãe e para aquelas velhas tudo. Eu fico imaginando isso, né? Eu fico imaginando como deve ser, como a gente fala no candomblé, as mocotonas toda, né? Ele jurava diante daquelas mulheres com a mão acima da cabeça da mãe, não era mão acima de Bíblia, né? Que ele ia fazer um bom governo. Se essas mulheres avaliassem que ele não estava cumprindo o que deveria ser cumprido,
elas ordenavam que ele se suicidasse. Né? Então, o olhar ocidental, às vezes, só olha o que está aparente, né? Às vezes, o que está em evidência, não entende aquela sociedade por dentro. Bom, antiguidade neoclássica. Então, saímos lá da antiguidade extrema, antiguidade remota, antiguidade clássica, antiguidade neoclássica. Né? E aí a gente tem a figura de Enenga, mãe do povo Mossi, de Burkina Faso, uma mulher preta que começou a aprender a caçar e a lançar arco com 14 anos, e tinha um exército, enfim, caçava, cavalgava pelo mundo, e chegou a idade de casar, e o pai dela não queria que ela casasse, e ela falou que ela queria casar, né? E como uma forma de protesto contra o pai, que não queria deixar ela casar, ela plantou um campo de trigo e deixou apodrecer tudo. Né? Foi a forma dela de protestar. Com ela, a gente aprende, portanto, que a relação, né, que a gente tem, por exemplo, com a maternidade, com o casamento, com maternidade é outra. Né? É uma relação em que a maternidade ela não é vista como algo que vai atrapalhar a vida da mulher, atrapalhar a vida de trabalho da mulher. Pelo contrário, a maternidade a potencializa. Né? Há um provérbio africano que diz: a mulher é um ser tão poderoso que é a única que tem capacidade de carregar dentro de si um espírito que não nasceu para esse mundo. Né? São as únicas que sentem um espírito que não nasceu. É por isso que o irmão Lassana, na abertura, falou, né, que a mulher preta ela nunca precisou de intermediário para lidar com o mundo dos espíritos. Ela é o único ser capaz de carregar um espírito que ainda não nasceu para esse mundo. Então, a relação que a gente tem com a maternidade, de trazer... de que a maternidade é trazer ancestrais de volta ao mundo, de que a maternidade potencializa os nossos sentidos, potencializa a nossa espiritualidade, a nossa produtividade, né? Potencializa o nosso corpo. Essa é a nossa visão tradicional. Né? Ao contrário da visão nórdica, da visão europeia de que a criança ela é um peso, né? De que a criança... Então, quando eu vejo coisas, por exemplo, como child free, eu falo assim, não, mas só pode ter nascido mesmo do berço civilizatório deles. Está coerente com o berço civilizatório deles. O que a gente não pode é tomar isso como verdade para o nosso mundo. Né? É dizer que esse valor nos beneficia, ou que esse valor é nosso. Bom... E aí, nessa antiguidade neoclássica, além de Eneda, de Burkina Faso, é nessa antiguidade neoclássica que eu tenho o reino de Gana, o Império Mali. Estou falando aqui só para sinalizar, né? Para a gente entender o que é que veio antes e o que é que veio depois também. Às vezes a gente está falando de, sei lá, de uma civilização lá da antiguidade. A gente está falando de algo contemporâneo e alguém pergunta, mas e... Aí cita o período ressurgente. Né? Então, assim, para a gente se localizar também o que é que veio antes e o que é que veio depois. Nos falta um pouco disso nos nossos estudos, né? Quando a gente se reverencia... qual a civilização a gente está falando, em que momento, né? Qual influenciou quem, né? Bom, aí chegamos no período ressurgente, sexto, só falta o sexto, sétimo e oitavo, né? Sexto é o período ressurgente da história africana. E aí eu trouxe 4 mulheres, Nani, Mizinga, Dandara e Kimpavita. Coloquei esse asterisco para lembrar o seguinte, é aqui, no período ressurgente da história africana, que a Europa começa a atacar a África e a gente começa a ser trazido para cá, para o Brasil.
tá? É no período ressurgente da história africana que a Europa começa a atacar a África e a gente começa a ser escravizada para o Brasil. Não sei se vocês conhecem a história de Nani. Nani é uma mulher tão cabulosa, ela foi levada para Jamaica, escravizada para Jamaica. E ela era tão cabulosa que ela criou a Nani Town, a cidade da Nani. Era um grande quilombo que tinha o nome dela e ela governava. E junto com seu marido, filha, era uma sacerdotisa também, né? Cultuadora da nossa espiritualidade tradicional, né? É desse contexto que a gente começa, no período ressurgente da história africana, que a gente começa a cair, né? Então, e ser trazido, né, para cá, para o Brasil. Então, eu não sei se vocês conseguem ver a seta, ou se é muito pequeno, nessa região aqui, que hoje é Congo e Angola, é de onde veio os primeiros e a maioria do povo que hoje está no Brasil, tá? Então, a gente não veio de país, a gente veio do reino do Congo, Nidongo, Lunda, Luba, reino de Matamba, Europa, e aí principalmente Portugal, derrubam esses reinos. É importante a gente falar isso, a gente estava construindo civilização, muitos de nós têm uma visão de que a gente estava todo mundo nu na África, e não tem problema estar nu, e a gente tinha povos de diferentes complexidades, digamos assim, mas eu estou falando de uma região Congo-Angola que no século 12 tinha prédios de 5 andares. É disso que eu estou falando, né? Então é isso aí que a Europa vai derrubar e a gente começa a ser trazido para cá, dessa região Congo-Angola. Então 80% de nós que estamos no Brasil hoje viemos desse meinho aqui da África. 80% de nós, homens e mulheres, né? Outro, também não sei se dá para ver aí, balançando a setinha aqui. Outro ponto importante é essa região aqui da África Ocidental, onde estão os impérios Iorubá e do Benin, né? Daomé. Então, primeiros a serem derrubados e são os reinos bantus, né, de Congo e Angola. Então, os primeiros africanos que chegam aqui e formam quilombos vieram de Congo e Angola, os primeiros e a maioria, e por último vão sendo trazidos os povos Iorubá e Fon. Então, quando a gente está no terreiro cantando Ileifé, Queto, Oxobô, a gente está falando dessa região aqui, da África Ocidental, né, da Iurubalândia, né, e o Reino do Benin. O que a gente vai fazer, minha gente, quando a gente... Deixa eu passar aqui. Tem uma parte importante também vinda escravizada de uma região que hoje é chamada de Moçambique, né, mais ou menos Moçambique. Então, o que a gente vai fazer quando chegar aqui é dar continuidade, muitos de nós, e essa é a nossa luta, às tradições do nosso povo lá da África. A gente não está aqui porque quis, a gente não veio para cá receber nacionalidade, a gente não veio para cá para ser bem tratada, a gente sabe disso, né? Então, o que a gente consegue construir aqui na diáspora tem origem, tem lugar. É muito importante a gente se lembrar disso, né? É muito importante porque os brancos eles fazem um negócio assim e a gente acaba caindo, tipo cultura popular, cultura folclórica, não, isso é cultura africana, né? Isso é cultura africana. E se você rastrear, você chega em que lugar da África é aquela cultura, né? Então, Umbanda, Candomblé de Angola, Reino Congo, Reino do Nidongo, é essa região, né? Quando a gente fala em Candomblé Queto, culto de orixá, é
atual Benin, Togo e Nigéria, né? Então, assim, a gente tem como olhar para trás e saber, e enxergar como essas mulheres eram tratadas, né? Em que lugar tinham essas mulheres dentro dessa sociedade. Então, quando a gente olha as culturas africanas que se encontram no Brasil e a gente olha o lugar da mulher nessas culturas africanas no Brasil, elas derivam, e elas só podem derivar de uma cultura que tinha o lugar da mulher semelhante. Então, eu trouxe aqui as fotos de Mãe Olga de Alaqueto e de Lia de Itamaracá. Quando eu olho para elas, eu falo assim, gente, olha, mas quem não está vendo que são duas rainhas africanas, né? Quem não está vendo a brasilidade é muito pouco para nós. Né? Oi, irmã. Oi? Já deu meia hora? Agora, irmã, só para sinalizar o seu tempo, nós temos algumas perguntas. Tá. Temos 5 minutos para finalizar a mesa, de fato. Meu Deus! Misericórdia! Tá. Eu pedi para avisar com meia hora. E a gente tem algumas poucas perguntas. Então, não sei se vocês conhecem a história de Mãe Olga. Mãe Olga e a Lorixá do terreiro do Alaqueto de Salvador sabia toda a linhagem da família dela, e os pesquisadores confirmaram a origem e essa linhagem e tal, e elas voltaram, e ela voltou, né, ela voltou para o Benin, ela voltou para Queto, né, e ela foi coroada rainha. Ela foi coroada rainha lá, né? Mãe Alorixá, que faleceu recentemente aqui dentro da nossa história, né? Então, quando a gente fala, bom, período colonial, vou correr para dar tempo de finalizar, né? O período colonial da história africana não é o nosso período colonial. Então, no período colonial, a gente tem uma série de mulheres, e a Santeuá, é nesse momento que a África é partida, né? Então, você tem Titina Silá, Carmen Pereira, Horas Quindas aparecendo aqui de novo, né? Mulheres liderando o fronte de batalha. E, na atualidade, no período contemporâneo, o último período, a gente tem uma série de manifestações também, né, do lugar dessa mulher, que nunca foi uma coitada. A gente nunca foi para a rua precisar queimar sutiã para pedir nada a homem nenhum. O Fierriapt Balanta, a Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, né? Os maiores parlamentos femininos do mundo hoje são parlamentos africanos. Então, Ruanda tem um parlamento de 64% africano, nós temos 9%. Né? Se você olha, os parlamentos mais femininos no mundo são parlamentos africanos, e até hoje a gente tem N exemplos, o Winnie Mandela, que faleceu recentemente, Manhana de Xangô, Ama Mazama, mulheres que são líderes em suas comunidades. E por que é tão importante a gente saber e se aprofundar nessa história e na diferenciação entre os dois berços civilizatórios, principalmente? Porque, minhas irmãs, a gente não pode estar indo para as comunidades pretas dizendo que está combatendo o racismo e fazendo falas que reforçam o berço civilizatório que nos derrubou. Então, quando eu for para uma comunidade, que eu vou fazer um grupo faço um grupo de mulheres, por exemplo, e esse grupo de mulheres eu vou discutir o quanto a maternidade é ruim, por exemplo, né? Ou que mulher não tem obrigação nenhuma com sua comunidade, que ela pode fazer o que ela quiser. Eu só estou reforçando o valor civilizatório de quem nos destruiu. A gente precisa entender quais são os nossos valores civilizatórios. É isso que vai nos constituir enquanto mulher, de novo, mulher africana, e é isso que tem que dar sul à nossa luta, não norte, dá sul. É isso. Obrigada. Oi, Nini? Ufa! Ufa! Oi, olha eu aqui. Menina, eu tentei te avisar, entendeu? Meia hora, mas, irmã, você sabe que não dá. Você hipnotiza a gente, né? Então, eu tentei, mas a todo momento eu era arrebatada.
E, enfim, nós estamos aqui, o dia é nosso, o YouTube é nosso e é tudo nosso, tá? Enquanto você ia falando, eu ia fixando alguns comentários aqui. Você não pode ver, mas depois, que vai ficar gravado, tá, gente? Vai ficar gravada aqui no nosso canal essa conferência maravilhosa. Vocês vão poder ouvir a Aninha quantas vezes vocês quiserem, porque estão pedindo aqui para a gente deixar você até 10 horas da noite falando. Mas a gente tem, gente, muitas outras irmãs, muitos outros irmãos maravilhosos aqui para falar, né? Tão competentes e tão potentes quanto a Aninha, tá? Esse poder é nosso, não é só de um e não é só de uma, como ela mesma colocou aí pra gente. E minha irmã muito agradecida, amor do pé, e trazer Diop é muito importante, trazer esse conceito dos berços civilizatórios. Nós estamos, né, no grupo Ubuntu de estudo, estudando o livro A Unidade Cultural da África Negra. Nós estamos vendo isso todo sábado, nós temos aula com o Gabriel Swahili, né? Então, é incrível poder ouvir você falar, poder ouvir você trazer. São anos, eu sei, te acompanho há pelo menos 5 anos e sei o quanto você estuda, você lê, né? E o quanto de bagagem ancestral você tem para pôr aí nessa apresentação. A gente não tem muitas perguntas, o povo está impactado, né? Com você, obviamente, sempre, eternamente. E aí, a gente vai estourar um pouquinho o tempo da outra mesa, só para trazer 3 perguntas para você, certo? E aí você tenta de forma breve responder. A gente teve aqui a pergunta da Kalu Deuá. A Kalu Deuá é minha irmã, amiga, e a gente faz curso de Kibundo juntas na Calunga Idiomas. Quem não conhece, acompanha a Calunga Idiomas, porque é uma frente do nosso NI, nosso professor NI, para a gente retornar, né, aprender as nossas línguas. E a gente está aprendendo o Kibundo, e a Kalu botou assim: Aninha Urace, qual o seu ponto de vista da mulher preta na política? E como podemos ter emancipação política para a população preta enquanto pensamento mulherista? A gente vai ter uma mesa mulherista aqui hoje. Então, você tenta responder brevemente. E aí, depois, na verdade, são só deixa eu ver, 2 perguntas. Tá. A gente não vai ter emancipação política enquanto a gente não se voltar para as comunidades. Vou te dar um exemplo. O que foi que os evangélicos fizeram? Eles foram para as comunidades pretas, né? Preencheram um buraco que a gente deixou, né? Que a gente não tinha como preencher, ou talvez. Fundaram igreja, fundaram escola, oferecendo curso de instrumento por meninos, né? Eles estavam lá dentro das comunidades, né? Com isso, eles compraram rádio, eles abriram loja, eles compraram TV. Para entrar na política foi fácil, né? Eles construíram um arcabouço social, então muita gente apoiando, um recolhimento grande de dinheiro. Com isso, eles fundam o próprio partido deles e entram na política. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo o trajeto contrário. A gente quer entrar na política dependendo primeiramente do dinheiro dos brancos. Aí, gente, não vai funcionar. Porque a gente bota uma, a gente bota 2, a gente bota 3, mas a gente não vai botar 60%. Desse jeito, não. Né? Eu não estou dizendo que as candidaturas pretas hoje precisam todas acabar, mas eu estou dizendo que essa via só não vai dar conta. Se a gente não consegue controlar a nossa própria comunidade, se a gente não, né, minimamente, como é que a gente vai querer ter 56% de apoio, de cadeira no Congresso? Então, assim, o que a gente precisa é construir instituição, organização, construir um poder paralelo. O Marcos Garvey falou isso, construir um poder outro por fora. Depois que eu tiver o poder todo por fora, eu consigo entrar fácil. Né? Eu boto quanto eles quiserem, elejo um besta quadrada. Né? Boto é isso que eles fizeram, né? Mas enquanto a gente depender dos brancos, inclusive para pagar nossas candidaturas, quem vai financiar a Coca-Cola, a Fundação Ford, né? Não vai funcionar. A gente vai botar umas cotas, mas não.
A gente tem que se voltar para a nossa comunidade, construir instituição forte fora das nossas comunidades. Olha o exemplo dos evangélicos, é isso que eu tenho para dizer. Não tem jeito. É horrível, mas é a verdade. Verdade. Gasakidila Kiavulo Pang. Muito obrigada, irmã. Calunga Idiomas. Calunga Idiomas está aí. Sigam, gente, procurem retornar as nossas línguas, tá? Professor Nii, ele é um homem africano incrível, um homem do nosso povo, né? Um homem desse povo africano, e ele é incrível, tem nos dado, assim, muitas lições. Nós estudamos o Kimbunda, aprendemos a falar, e a gente também aprende a nossa cultura, né? Mais da região de Angola, a gente tem aprendido, ele traz para a gente nas aulas de Kimbunda muita cultura africana da região de Angola, né? Calunga, idiomas e experiências. Tá aí comentando com a gente também aqui, firme e forte. A Camila Carneiro, ela pediu, irmã, que você falasse um pouco mais sobre a simbologia das cabaças. Nós vamos conversar aqui um pouco ainda, estamos aguardando o nosso convidado da mesa 2, tá? Estamos aguardando ele chegar, então a gente vai, deixa eu ver, acho que ele chegou aqui. Ele já chegou aqui, então vamos responder essa pergunta, tá? Falar um pouco sobre a simbologia das cabaças, e aí depois eu encerro a nossa mesa e passo para a mesa 2, ok? Tá. A cabaça representando o Aie e o Orum, né? No que mais está perto de mim, né? Que é do Candomblé de Queto, mas ela é uma representação que está presente em toda a África. É mais um exemplo dessa unidade cultural, com toda a diversidade da unidade cultural africana. É uma representação, ali está representado as duas dimensões da existência. Será que a gente pode falar assim? O nosso mundo material, o mundo dos espíritos. Ali está representado, né, o ventre que carrega um filho, né? Ali está representado a união masculina e feminina, e eu já quero logo dar uma bronca, porque quando a gente pega uma cabaça dessa, como eu já vi, e coloca um símbolo feminista, a gente está dizendo que essa cabaça não é boa o suficiente, que eu tenho que colocar a Europa nela. Está errado. Tá? A gente tem história milenar. Tá? A gente não precisa disso. E são essas coisas que a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente vai estar reforçando os símbolos e os valores culturais de quem tradicionalmente quis destruir nosso povo. É isso, queria falar mais, mas não dá. Gente, vou acompanhar. Beijo, foi ótimo. Adorei. A gente sabe como beijo, minha irmã. Gasakidila, minha irmã.